Eu vejo Nossa Senhora também em você que está aqui, que veio para esse acampamento, na sua entrega, no seu desejo de santidade, em cada pessoa que está participando deste acampamento. E eu vi também Nossa Senhora numa pessoa. Um dia estava acontecendo um acampamento, e quando eu desci para ir para casa, uma voz disse assim: Sônia. E quando eu olhei, era uma família que queria tirar uma foto comigo. E de repente chega uma menina, a Jesse. E a Jesse veio para também tirar essa foto. Quando eu olhei a Jesse, eu vi no sorriso dela Nossa Senhora. Eu vi no sorriso dela o Cristo ressuscitado. Eu vou convidar a Jesse para testemunhar comigo. A Jesse é do Rio de Janeiro. A Aninha vai trazer aqui o microfone para a Jesse. Eu quero que você acolha com muito carinho a Jesse, que é um presente de Nossa Senhora. Nossa Senhora providenciou o nosso encontro, né, Jesse? Bem-vinda. E quando veio a família da Jesse, a mamãe dela está ali. Vem cá, Silvânia. Quero mandar um beijo também para a sua vovó, a Maria de Lourdes, porque foi a Maria de Lourdes que apresentou a Canção Nova para esta família. E a vovó está em casa acompanhando. Então, Maria de Lourdes, beijo para você. E naquele encontro com a Jesse, eu vi também este encontro com Nossa Senhora. Porque quando eu olhei para a Jesse, que eu olhei nos olhos da Jesse, no sorriso da Jesse, eu senti algo, gente, que impactou o meu coração. Eu nem prestei atenção que a Jesse não tinha os membros, os braços, as pernas. Eu fiquei com a imagem do sorriso, do olhar, da alegria da Jesse. E a Jesse vai contar para a gente rapidamente um pouquinho da sua história. E nós vamos juntos dar essa mensagem de Nossa Senhora para quem está aqui e para quem está em casa. Jesse, faça um resumo rapidamente. Desde já, a minha imensa gratidão a Deus e a você por sua generosidade de acreditar no meu testemunho, do quanto isso pode gerar um impacto na vida de cada um de vocês. Eu acredito que há dores que a gente passa que realmente a gente não controla. E eu sinto muita saudade dos meus membros, mas nada se compara à alegria de ouvir de diversas pessoas: eu vejo Jesus em você. Eu vejo Maria em você. E eu acredito que cada um de nós aqui temos essa capacidade de ser o espelho de Jesus aqui na terra, para qualquer pessoa. Então, toda a minha história começou aos meus 10 anos de idade, quando eu fui diagnosticada com meningite meningocócica. Uma doença muito rápida, muito grave, que ela é capaz de levar a óbito em menos de 24 ou 48 horas. O meu caso foi tratado como queimadura, porque o meu corpo foi 90% tomado pela necrose. Mas o que hoje eu quero trazer é que eu precisei perder os meus 4 membros para sobreviver. E mais do que isso, eu também precisei perder a minha audição e 90% da minha pele do corpo para sobreviver. Mas eu digo que não foi uma perda, porque o que eu ganhei foi maior do que isso. Eu ganhei a vida e hoje, para mim, o melhor presente é ter a minha característica de filha escolhida e de milagre. Eu acredito que há sempre um propósito no nosso deserto e, sem dúvida, hoje estar testemunhando para vocês é um propósito que Deus já havia escrito para a minha história. Eu precisei enfrentar diversas lutas para controlar a meningite ser curada, mas eu acredito que as mãos de Jesus e o manto sagrado de Maria sobre mim trouxe a minha cura.
E mais do que a minha cura física, a minha cura interior também. Porque hoje eu sou muito mais feliz do que antes, porque eu entendi hoje que a vida é sobre o interior, é sobre a vida espiritual, é sobre esse amor que transborda, e somente esse amor de Maria. Esse amor de mãe que transformou o meu 1% de chance em 100% de vitória. E aqui estou eu. E eu estou aqui também com a mamãe da Jessie. Eu fiquei impactada com este testemunho, porque quando eu fui me aprofundar nessa história, hoje vocês estão vendo a Jessie com 19 anos, mas a Jessie enfrenta toda essa realidade desde 10 anos de idade. E eu ficava olhando para minhas filhas e me colocando no lugar desta mãe, de uma mãe que recebe uma notícia de que a sua filha teria que amputar os 2 braços, as 2 pernas. E eu ficava me colocando no lugar desta mãe, me colocando no lugar da Jessie. A Jessie que amava piscina, gostava de brincar, gostava de hambúrguer também, né, Jessie? E de repente, a Jessie não pode nadar como ela nadava antes. Aliás, gente, a Jessie é atleta, viu? Depois eu vou contar o que a Jessie anda aprontando por aí. Mas eu fiquei muito tocada e eu dizia assim para a Jessie, toda essa história não é só sua, Jessie. É história para todos nós, para mim e para você. Por isso que quando eu conheci a Jessie, o meu coração assim ardeu. Eu preciso trazer a Jessie para esse palco, porque a forma como ela vive, como que elas enfrentaram e enfrenta toda essa realidade é digna de aplauso, porque não se entregou à dor, não se entregou à dificuldade, não se entregou nas limitações. E aí eu ficava vendo lá quando a Silvânia tinha que dar a notícia para a Jessie que ela teria que amputar os braços e as pernas. O quanto foi difícil para a Silvânia, mas a Silvânia também foi movida por Deus. E o que você fez, Silvânia? Difícil falar. A gente relembra tudo que a gente passou, né? Mas quando a Jéssica adoeceu, a Jéssica não estava nem comigo, eu estava na igreja, e minha mãe estava com ela em Angra, em um passeio. E eu tive que ir para Angra porque ela não podia ser transferida naquele momento. E quando eu cheguei em Angra, tomei um susto muito grande quando encontrei minha filha com os lábios já necrosados, com os dedos da mão necrosados, e ela já quase sem conseguir respirar. A médica me chamou às pressas porque estava só esperando a gente chegar para poder entubar, porque não sabia se ela ia resistir. E dali eu já saí às pressas, né? Fui para o corredor e ela estava na sala. Eu me ajoelhei no chão e a única coisa que eu fiz foi entregar na mão de Deus. Falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Se esse for o momento da Jéssica, porque a gente sabe que nossos filhos são emprestados para a gente cuidar. Eu tenho esse entendimento desde de muito nova. Graças a Deus, meus pais me educaram muito na fé e isso fez toda a diferença para poder eu estar firme naquele momento. E dali eu entreguei. Fiquei orando e eu fiquei numa tranquilidade tão grande que eu até me achava estranha. Eu falei, como assim? A médica chegava para mim e falava, mãe, você não está entendendo o que está acontecendo com a Jéssica. Eu falei, eu estou entendendo sim. Mas Maria está me acolhendo a todo momento. Sempre estava nas orações do nosso terço, junto com a minha família. E isso foi meu refúgio diário, que sempre em todas as lutas a gente estava em oração. E quando eu precisei contar para a Jéssica que ela ia ter que amputar os 4 membros, ela olhou para mim, mãe, como assim? Como eu vou viver sem meus membros? Ela chorou aquele momento ali, pensando como é que seria a vida dela, ter sua independência tirada. Mas ela olhou para mim e falou, mãe, não quero saber. O importante é eu estar viva, eu quero voltar para casa, eu quero estar com a minha família. Então, se eu já estava forte, isso me deu mais forças ainda. Porque eu vi no olhar dela, era um olhar já de muita alegria. A Jéssica não tinha mais aquele olhar que ela tinha antes da meningite. Que ela sempre foi uma criança muito
desperta, mas você não via a felicidade que a Jéssica tem hoje. Então, dali eu entendi todo o propósito de Deus na nossa vida. E eu entendi que tudo que estava acontecendo era um para quê e não por que aconteceu aquilo. E a nossa vida foi transformada. Então, é só agradecer a Deus, né? E mais ainda de estar hoje aqui na Canção Nova, testemunhando para tantas pessoas. Por que chorais? Não estou eu aqui, que sou a sua mãe? Você também vai passar por momentos difíceis, mas a graça de Deus nunca vai faltar na sua vida. E com Maria, você também vai poder sofrer em paz, porque essa é uma característica de quem realmente é devoto de Nossa Senhora. A pessoa que é de Maria, ela sofre em paz, ela sabe sofrer. E é essa grande graça que nós também estamos pedindo a Nossa Senhora neste acampamento. As dificuldades virão, as tempestades, as tribulações, os desafios. Mas se você tem Maria em seu coração, você vai sofrer em paz. Você vai permanecer como Maria, de pé aos pés da cruz. E eu vi isso na Jéssica e na mãe dela. Aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar. Deus não permite nenhum mal onde Ele não possa e queira realizar um grande bem. E Deus permitiu tudo isso na vida da Jéssica, tudo isso na vida da Silvânia, do seu pai Leandro. Deus está trazendo um grande bem para cada um de nós hoje aqui nesse acampamento. Porque Deus não permite nada em sua vida onde Ele não possa e queira realizar um grande bem também na sua casa e na sua família. Por isso, não desanime. Aliás, tem uma frase muito linda da Jéssica que me ajuda muito. Qual que é a frase, Jéssica? Se for para desistir, desista de desistir. Isso é muito importante porque quantas vezes na nossa vida a gente pensa em desistir? Porque às vezes a gente não vê saída e a gente quer desistir. E muitas pessoas me questionavam por que eu estava a todo momento sorrindo. Porque no meu leito hospitalar, apesar de tantas dificuldades que eu enfrentava, eu estava sempre sorrindo. Porque nós não somos o que nos acontece, mas o que fazemos a partir do acontecido. E as pessoas me questionavam, por que você está sorrindo? Como você está sorrindo? E a gente volta, por que eu vou chorar? Se quem cuida de mim é Nossa Senhora. Por que eu vou chorar? Se quem cuida de mim é o Deus do impossível. Ele não vai me deixar desamparar. Pode aplaudir de pé, minha gente. Porque é um testemunho que nos edifica, que nos tira de tantas realidades de desânimo, de morte. Nós fomos criados para a vida. A vida é eterna. E eu achei tão lindo que a Jéssica não veio aqui para poder vender livro. E nem para sensacionalismo. A gente conversava ontem. Mas se você quiser adquirir o livro, também vai ajudar muito você. E lendo ali a história da Jéssica, porque eu fui assim, impactada, né? E eu li a história da Jéssica, olhava para a minha vida, olhava para os meus problemas, para o meu sofrimento, a forma como que eu lidou também com as minhas dificuldades. E aquele livro me fortalecia, assim. O batismo no Espírito Santo acontecia no meu coração. Porque eu comecei a enxergar a minha vida de um outro jeito. Eu comecei a enxergar também os meus problemas, as minhas dores, de outro jeito. E a Jéssica, lá no livro, ela dizia assim para a mãe dela, mãe, quando eu subir para poder tirar os braços, eu quero que a senhora arrume meu cabelo, passe um batom em mim. E ela ia assim. E de ver também todo o cuidado de Deus, toda a visita de Deus lá no hospital com a Jéssica, porque foi lá que a Jéssica também recebeu o maior tesouro, a Eucaristia. A Jéssica preparou-se para o sacramento da primeira comunhão lá no hospital. Então eu quero pedir a Jéssica mais uma vez, já finalizando esse momento, Jéssica, para você dar uma mensagem. Eu dizia para ela, Jéssica, aquilo que tiver no seu coração é o que Deus quer falar e tocar em quem está aqui e também em você, na sua casa. Muito grata, muita gratidão, porque o que nos torna, de fato, uma pessoa mais feliz
não são os bens externos. Na verdade, eu agradecer, como eu falei, a nossa vida espiritual. E que a gente seja cada vez mais firmes no amor de Maria. Firmes na verdade que acreditamos. Porque eu fui muito julgada dentro do hospital. Como assim esse amor de Maria? Mas eu estava firme, porque Deus dizia a todo momento no meu coração: não se apegue ao que as pessoas vão dizer, mas se apegue na verdade, na essência. E nós vivemos, de fato, felizes quando vivemos a nossa verdade. E a verdade que é Jesus, é o verdadeiro caminho, a verdadeira vida. E o que eu digo para vocês hoje, que a gente possa viver. Eu não estou dizendo que você não vai passar mais por dificuldades. Muito pelo contrário, é no deserto que Deus prepara o nosso coração. Eu sei que Ele já estava me preparando e por isso eu tive uma sabedoria que nem eu mesma acreditava que eu era capaz de ter com apenas 10 anos. E foi essa sabedoria que não só transformou a minha vida, mas transformou a vida de diversas pessoas naquele mesmo hospital, que começaram a avivar a sua fé através da minha. E eu digo que a gente possa ser essas pessoas para avivar a fé de outras, porque o mundo, mais do que nunca, está precisando. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Silvânia. Daqui a pouquinho vocês voltam aqui. Pode aplaudir, gente. A Jéssica é um presente de Nossa Senhora para nós, porque também Nossa Senhora providenciou o nosso encontro ali na lateral do Centro de Evangelização.